Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Hoje nós temos o Salmo 52. Deus é bom e justo, aleluia. Num mundo de tanta injustiça, se nós não conhecêssemos e não nos relacionássemos, não tivéssemos a confiança num Deus eterno, bom e justo, nós não teríamos esperança de viver dias melhores. Mas nós não, nós sabemos que Deus existe, cremos, nos relacionamos com Ele e sabemos que esse Deus, que é verdadeiro, Criador e mantenedor de todo o universo, Ele é bom e é justo. Aleluia! Esse Salmo 52 é um salmo de Davi, mais um salmo masquil. E você que tem acompanhado os vídeos que nós temos feito, você já sabe que quando um salmo é um masquil, é um salmo de instrução, um salmo de sabedoria. E, portanto, traz para nós uma lição muito clara e objetiva para as nossas vidas. Quando eu resumo a lição desse salmo, eu faço então isso numa seguinte frase: a intriga é a fortaleza para o ímpio, mas o levará à ruína, porque Deus é bom e justo e o destruirá. Esse salmo é um salmo que foi entregue sob a responsabilidade do músico mor e, portanto, você também que tem acompanhado esses vídeos já sabe que quando uma música era entregue para o músico mor, esse salmo, essa música, esse poema não era apenas utilizado na adoração individual, mas também era utilizado na adoração coletiva, quando a congregação se reunia para adorar a Deus. E aí o músico mor dirigia esse salmo para que toda a congregação louvasse ao Senhor, utilizando esse salmo como instrumento de adoração. O fato que gera esse salmo, que inspira Davi a escrever esse salmo, está escrito no versículo 1. É o episódio de Doeg. Quem era Doeg? Doeg, rapidamente, era um edomeu. A história dele está narrada lá em 2 Samuel, capítulo 21 e 22. Recomendo que você leia, vá lá, leia esse texto, conheça bem essa história. Tem lições excelentes também a serem tiradas de lá, principalmente essa questão da intriga, da fofoca. Trata-se então dessa fofoca, da malícia no falar, no contar os fatos, a maldade, uma intriga sendo feita, e Doeg então pega aquele ânimo acirrado, aquela ira que Saul já tinha por Davi, uma ira injustificada, uma raiva injustificada, e Doeg vê uma oportunidade para acirrar mais ainda essa ira, essa raiva de Saul contra Davi. O que isso resulta? Isso resulta na morte de mais de 80 sacerdotes, 85 sacerdotes, se não me engano, que eram todos os sacerdotes de Nod. São todos mortos por Saul. E é interessante porque até os criados de Saul viram que essa atitude dele, que essa ordem dele era uma ordem insana, uma ordem completamente descabida, absurda. E eles mesmos, esses criados de Saul, aqueles que estavam em volta de Saul, ao receberem a ordem para matarem os sacerdotes, eles se recusam a cumprir essa ordem. E quem acaba matando é o próprio Doeg. E ali ele revela então realmente a maldade que havia no coração dele desde o momento em que ele faz aquela fofoca. E agora executa essa maldade matando os sacerdotes. Enfim, leia lá 2 Samuel, capítulo 21, capítulo 22, se intere, e certamente esse salmo, depois você lendo, fará um outro sentido, um sentido mais profundo ainda a você. A divisão desse salmo, a gente encontra a palavra selar por duas vezes. Nós encontramos no versículo 3 e no versículo 5, mas eu quero utilizar apenas uma pausa do versículo 5 para fazer essa divisão. Ou seja, a divisão vai ser feita tendo apenas duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 5 e a segunda parte do versículo 6 ao versículo 9. Vamos a ela então. A primeira parte tratando da fortaleza do ímpio, que é a intriga, a maldade, o engano, a falsidade. Versículo 1 ao versículo 5, faço a leitura. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a verdade ou a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta.
também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da sua habitação e desarraigar-te-á. Brabo aqui, hein, o português. Da terra dos viventes. E ele encerra com esse versículo 5, traçando o caminho desses homens ímpios, desses homens maus, dessas pessoas más. Uma pergunta é feita logo no versículo 1. Por que que você, pessoa má, se gloria na malícia, na maldade, quando Deus, que é eterno, é bom? Ou seja, você está indo contra a natureza de Deus, contra o caráter do Senhor. A boca de vocês faz projetos, e o projeto sempre mal, para maldade, traça planos enganosos. Vocês têm mais prazer no mal do que prazer no bem. Encontra satisfação, segurança falando a mentira e não falando a verdade. Tem uma relação de amor com a falsidade. E o salmista continua dizendo, então, no versículo 5, saibam que Deus mais cedo ou mais tarde vai te destruir. Ele vai pegar cada um de vocês, vai arrancar vocês dos seus lugares seguros e vai lançar cada um de vocês para fora da terra dos viventes. É uma incoerência completa o ser humano que tenta se valer da maldade, da artimanha maliciosa, trazendo mal às pessoas, acusando as pessoas com a falsidade, caluniando para conseguir os seus objetivos, semeando a intriga, semeando a divergência, semeando a contenda. Isso é terrível aos olhos de Deus, e todos serão destruídos, diz o Salmo 52. A segunda parte desse Salmo 52 fala então daquele que teme a Deus, daquele que busca a justiça do Senhor. Então, vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 9. E os justos o verão e temerão. Verão quem? O que vai acontecer com os falsos, com os maldosos? Os justos o verão e temerão, e se rirão, ou seja, irão rir deles, dizendo: eis aqui o homem que não eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus, para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos santos. Quando os justos veem Deus punindo os maus, punindo aqueles que são falsos, que vivem da intriga, que vivem da maldade, os justos então se alegram, se regozijam, eles vibram com a justiça de Deus. E isso traz a eles também um temor maior ainda em relação ao seu Deus. Eles dizem: veja só o que acontece com quem não põe a sua confiança em Deus, mas sim nas suas riquezas e nas suas maldades, nas maldades que praticam para obter o que querem. No versículo 8 nós vemos ele dizendo, o salmista dizendo com relação a si mesmo, Davi dizendo com relação a si mesmo, ou seja, a visão do justo. Os ímpios vivem dessa forma, os maldosos vivem dessa forma, porém eu vivo como uma oliveira verde. E o que é a oliveira verde? A oliveira verde é aquela que está firme e mantendo-se em crescimento. E ele diz que está dessa forma, como uma oliveira verde. Aonde? Na casa de Deus. Não confio nas minhas forças, é isso que ele deixa claro, nem em artimanhas, mas na misericórdia do Senhor, para sempre e eternamente. E por isso, então, diz o salmista, eu te louvarei, ó Deus, porque o Senhor faz justiça, e eu vejo essa justiça acontecendo. Por isso, a minha esperança está depositada no Senhor, eu espero no Senhor, pois o Senhor é bom.
E nós temos visto isso diante de nós. São as palavras de Davi. Devem ser as nossas palavras a cada dia, quando nós nos deparamos com injustiças, intrigas, calúnias, falsidade, conluios, nós olharmos para tudo isso e sabermos que todas essas coisas vêm do homem e o homem perece. Mas Deus é bom e justo, e a nossa segurança e esperança está em Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus te abençoe e até semana que vem.